Pessoal, vamos lá para mais uma aulinha nossa, né? Hoje nós vamos falar sobre logaritmo. Hoje nós não ficaremos só na parte dos cálculos, mas vamos estudar o que vem antes, né? O que aconteceu antes de chegar até esses cálculos. Diz a história que os logaritmos foi descoberto por um escocês chamado John Napier, né? Viveu de 1550 até 1617, ou seja, ele viveu 67 anos. Ele era dono de várias propriedades, era considerado um homem muito culto, que tinha matemática como um passatempo. É isso mesmo, ele tinha matemática como passatempo. Nos seus horários vagos de trabalho, de administração das suas propriedades, ele ia mexer com a matemática, realizar cálculos. E vendo a dificuldade dos astrônomos e dos navegantes, principalmente com esses cálculos, né? Porque vocês sabem que essas áreas exige muito cálculo. E eles não tinham uma certa precisão para fazer esses cálculos. Então, ele resolveu estudar os logaritmos de forma que facilitaria para essas pessoas, né? Ele então criou uma tábua de logaritmo, que mais para frente eu vou mostrar para vocês mais ou menos a ideia que ele teve. Bastante interessante. Ele fez essa tábua de logaritmo de forma que os astrônomos tivessem uma precisão maior na hora de obter os valores, né? Não acontecessem tantos erros. O que se diz que ele não foi a única pessoa que estudou os logaritmos na época, né? Mas que ele foi o primeiro a dar esse pontapé. A ideia dele era simplificar cálculos, né? Deixar de utilizar a multiplicação e a divisão para usar a adição e a subtração. Pessoal, então o Napier era uma pessoa muito versátil, né? Ele escrevia sobre vários temas. Ele teve até um livro publicado onde ele afirmava nesse livro que o Papa era o anticristo, né? Então, como eu disse para vocês, ele não foi considerado um estudioso da matemática, mas tem registro que diz que foram 20 anos até ele publicar os resultados de logaritmo, né? E outra coisa, ele não foi o único que estudou os logaritmos, teve várias outras pessoas, né, que tiveram ideias idênticas à dele. Ele não gostava de todas as áreas da matemática, por isso que ele não foi considerado um estudioso da matemática. Eram simplesmente a área da computação e da trigonometria, né? Duas áreas bem complexas. Então ele demorou aí 20 anos para publicar os resultados. Os estudos de Napier teve como base a propriedade que a gente estudou, que é aquela propriedade de multiplicação de mesma base, né? Onde conserva-se a base e somam os expoentes. Eu vou mostrar para vocês como que funcionou mais ou menos a ideia dele. Só que a ideia dele trouxe números decimais. Eu vou mostrar para vocês de forma mais simplificada com números inteiros. Então é só para vocês terem a ideia de como que ele pensou nessa simplificação de resultados. Pessoal, como eu disse para vocês, ele teve como base, né, a multiplicação de mesma base. Conserva a base e somam-se os expoentes. A tabela era mais ou menos assim, só que como eu disse para vocês, né, isso aqui é uma ideia que ele teve, não que ele utilizava números inteiros, né, ele utilizou números decimais. Então, em cima eram os expoentes, embaixo eram as potências. Esses primeiros números, esse primeiro número aqui, ó, no caso esse 2 aqui, é a minha base. Então, vamos supor que ele pegou 2 elevado a 5, né? E 2 elevado a 9. Conservou a base e somou o expoente. O que ele queria? Que a pessoa fosse lá na tábua dele de logaritmo e observaria lá o resultado. Quando eu tiver o expoente 14, o meu resultado vai ser 16.384. Então, aí, obtendo esse valor aqui, seria a mesma coisa de pegar os resultados. 2 elevado a 5, 32, vezes 2 elevado a 9, 512.
Então, se eu multiplicar 32 vezes 512, vai dar o valor lá da posição 14, que 16.384. Eu vou mostrar agora aqui, ó, o exemplo com o número 5, que dá números bem maiores, né? Então, eu vou pegar aqui o elevado a 1, o elevado a 3, o elevado a 4, né? Então, ficaria assim, ó, 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 4. No caso, conserva a base, somei os expoentes. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. Aí, como eu disse para vocês, eles iam lá na tabela, na posição de número 8, e pegariam o resultado. 390.625, né? Para evitar de fazer, ó, 5 elevado a 1, 5, vezes 5 elevado a 3, 125, vezes 5 elevado a 4, 625, né? Então, para evitar essa multiplicação, eles trabalhariam somente com a soma. Somaria os expoentes, ia lá na tabela, a posição de número 8 seria o resultado. No nosso caso aqui, 390.625.